A graça e a paz, família perfeita, família santa, família vitoriosa do Cristo ressuscitado. É um prazer, mais uma vez, meus amados irmãos, com alegria, poder estar adentrando a sua casa através da live, através da rede social, qual permite estarmos ligados em espírito, você aí e eu aqui. Mesmo que não estejamos num local físico reunido, estamos interligados desse espírito através da rede social, Facebook, Instagram, YouTube e as demais. Para nós é um prazer enorme podermos dividir a alegria do Espírito, celebrando com amor este momento especial que o Senhor nos concede. Meu forte abraço à família abençoada em Prazeres, Jabotão do Guararapes, os quais onde nos reunimos ali na Rua G, Jardim Guararapes, Prazeres, Ionar, Fernando, Andréia, Antônio, Francisco, Eliette, nosso saudoso irmão Edson, irmão Pedro, né? E os demais amados irmãos. Meu forte abraço a Neilton Cardoso, que está acompanhando a nossa live nessa noite. Forte abraço, abençoado. Prazer poder estar aí sendo permitido por você estar dentro da sua casa. Nossa irmã Vilma Soares, a graça e a paz, melhor noite aí para você também, minha amada. Francisco, que está no Jordão Baixo, ali, ligado conosco, acompanhando a live. Então é um prazer poder, meu amado, estar aí com você nessa noite também, Francisco, você e sua família aí, ligadinho na nossa live. Um abraço a todos, no nome de Jesus. Isso é um milagre de Deus em nossas vidas, meu amado. Estamos vivenciando esse amor maravilhoso, esse amor magnífico, esse amor perfeito, essa dádiva de Deus em nossas vidas. Estou aqui simplesmente compartilhando com alguns irmãos, ou na página da fanpage do nosso link aqui, Jesus Reina, tá? Para continuar com você aqui, esse forte abraço. Poderia estar convidando alguns irmãos para participar nessa noite com a nossa live, mas já são 7h30, né? 7h30, começamos um pouquinho mais tarde hoje. E vamos falar um pouco da graça consumada, meu amado, da graça perfeita, o Tetelestai, a palavra final de Jesus para nossas vidas. Nós hoje vivemos o plano perfeito de Deus. Nós vivemos o projeto perfeito de Deus. Por isso que nenhuma condenação, disse o apóstolo Paulo, há para os filhos de Deus. Você está liberto, você está salvo, você é primícias do Altíssimo, disse o apóstolo Tiago. Você foi gerado pela palavra, meu amado. Essa palavra nos gerou, essa palavra abriu o entendimento, o nosso consciente para entender a perfeita obra do nosso Salvador na cruz do Calvário. Então a salvação está não na carne, mas a salvação está, meu amado, no teu espírito. O derramamento do sangue de Jesus foi para lavar, aperfeiçoar, santificar o meu e o teu espírito. O meu e o teu espírito está aperfeiçoado, está santificado. O sacrifício de Jesus removeu na cruz do Calvário. Vamos. Um forte abraço também aos meus colegas de trabalho, né, ali em Prazeres, né? Aqui é a comunidade onde eu resido, aqui na Vila de Zero Moço. Um forte abraço.
esse povo abençoado aqui dessa comunidade, do nosso país, Brasil. Um forte abraço a todos. Filho de Deus que ministra essa palavra gloriosa, essa palavra abençoada, essa palavra de vida. Forte abraço a você que está em todo o lugar do país, acompanhando não só a nossa live, mas de vários homens que estão, filhos que estão ministrando a palavra perfeita, a palavra salvífica, realizada pelo Salvador Jesus Cristo. Forte abraço, nosso irmão Everaldo, que também está acompanhando nossa live. Nossos irmãos do Cabo, né? Irmão Sueli, irmão Antônio, que deve estar chegando agora do seu trabalho, mas nossa sua esposa está em casa aí preparando um cafezinho. E olha, meu amado, desde já eu vou tomar meu cafezinho agora, viu? Um golinho aqui. Tomar um cafezinho também, minha amada? Obrigada. Saudações ao povo abençoado de Deus, você nessa noite. A graça e a paz aos amados eleitos de Deus, mais do que vencedores, uma semana imperfeita, um restante de semana, né, em perfeita vitória, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos agora ouvir uma palavra grandiosa do coração de Deus para os nossos corações, para levantar nossa cabeça, né, de tanto turbulência que está passando aí com essa enfermidade, muito desemprego, mas nós somos propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém, amém. Eu me chamo Edmilson Menezes, está ao meu lado a minha esposa Maria da Luz Silva, né? Botei até Maria Silva, né? Está ao meu lado nessa noite fazendo essa live, contribuindo comigo, né? Para que junto possamos falar desse poder glorioso, desse poder majestoso que é a palavra do nosso Salvador. Forte abraço a Fátima, né? Minha cunhada aqui, que reside aqui no Ibura, né? Forte abraço a ela, que está ali junto de Mônica, né? Mônica, a mãe de Mônica, Lucas, seu filho. Então um forte abraço a você, minha querida, que está aí. Esqueci o nome da tua rua, mas receba aí com carinho, forte abraço. Forte abraço à nossa abençoada Rose de Jesus em Fortaleza, né? Ela não pode estar ligada nesse momento, mas eu já de antemão aqui, um forte abraço a ela também. Ela esteve ligada na nossa live semana, domingo passado, né? Falando um pouco do desabafo da sua vida. Então, meu forte abraço, minha amada filha do amado e do eterno Pai. Bem, já dei forte abraço a todos, né, nesse momento, um momento abençoado. Nossos irmãos também aqui do Jordão Alto, Cláudio, Gilberto, que interage ali também na proclamação do Evangelho eterno, do Evangelho da graça de Deus. Esse Evangelho que nos proporciona paz, descanso e amor, meu amado. O Evangelho é para isso, não é para promover discórdia, intriga. O Evangelho é para promover paz aos nossos corações. Nós sabemos que muitas mentes ainda não têm o entendimento. Muitas mentes dos filhos de Deus não têm entendimento, por isso que vive subjugado à teologia sistemática, à teologia contemporânea dos dias atuais, né? Onde se aprende ali é jugo de escravidão. Mas a Bíblia, ela nos proporciona o descanso, a paz, a harmonia que o próprio Salvador conquistou graciosamente para nós na cruz do Calvário. Tá? Nós não precisamos pagar preço, não precisamos pagar nada, meu amado. A palavra telestais diz: está consumado, está perfeito. Eu faço abraço a Solon aqui em Altinho, né? Então, telestais está consumado. Então, o sacrifício foi perfeito. Né? Não é minha obra, não é tua obra, não é obra de homens que irá aperfeiçoar nossas vidas. Jamais nos aperfeiçoaríamos através das nossas obras, mas através da obra perfeita de Jesus. Você está vivendo
a graça perfeita, a graça consumada. Né? Então, Jesus em João capítulo 19, essa abençoada que tem me ajudado aqui a desenvolver as mensagens, tem compartilhado comigo, depois de um dia de trabalho, a gente sabe que é exausto o trabalho, né? Mas com a ajuda, com o apoio de uma companheira idônea, de uma companheira auxiliadora, nos dá ânimo para falar desse amor glorioso que foi derramado em nossas vidas. E é disso que nós estamos falando, do amor do Pai que foi derramado sobre a sua vida, meu amado. O amor do Pai está sobre a sua vida. Né? Todo o amor foi derramado na sua vida. Todo o amor do Pai. Por quê? Porque Ele habita em você. Ele está em você. Ele reside em você. Ele mora em você. Meu forte abraço, Rose, que anteriormente trabalhei com essa abençoada, seu esposo João Bosco. Forte abraço a esse casal abençoado que mora ali no Jordão também. Meu forte abraço a você. Eu não estou vendo os nossos amados irmãos, não, nossos outros amados irmãos aqui que está aqui sintonizado na live. Não dá para ver. Se você colocar seu nome embaixo, sua cidade, ficará melhor de eu saudá-lo a todos aqui, né, nesse momento, né? Como os outros têm colocado aqui embaixo, dá para mim acompanhar o nome e vê-lo de eles aqui falaram, né? Como Neilton Cardoso, Vilma Soares, Maria de Fátima, o Severino Francisco, que é o nosso irmão Francisco, e Everaldo, que é o nosso irmão Barro. Né? E se você puder colocar seu nome, dando seu link, seu endereço, sua cidade, eu posso estar aqui falando, meu amado, da tua cidade maravilhosa. Então, Jesus, no livro de João, ora, depois do terceiro livro sinótico, né, que é o livro sinótico, que a gente chama que é Mateus, Marcos e Lucas, que é o livro histórico, que relata a história do ministério terreno de Jesus, assim como João também relata, é um livro histórico que relata a história do ministério terreno de Jesus. Atos também é um livro histórico que relata a história do ministério apostólico e de Jesus. Né? Então nós vamos falar no livro histórico de João uma palavra específica falada por Jesus aos seus discípulos quando estava para ser levado para a crucificação. Né? Então, Jesus ali na sua crucificação, ele, no capítulo 19, versículo 28, ele disse: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, Jesus viu que tudo estava consumado, que a sua obra já havia chegado ao fim. Né? Quando ele vai àquela madeira, meu amado, que já estava consumado. Ali iria ser a consumação, a perfeição, retornaria espiritualmente para o âmbito espiritual. Tudo o que havia se distorcido no período de adâmico, quando Adão desobedece, quando Adão transgride a lei expressa de Deus, que entra condenação sobre os filhos de Deus, Jesus na cruz do Calvário ele conserta, ele aperfeiçoa o âmbito espiritual. Então você, meu querido, é um ser espiritual, e por você ser um ser espiritual, você está aperfeiçoado. Você está aperfeiçoado. Nós temos obras da carne que Paulo fala lá no livro de Gálatas. Nós temos obras da carne. A carne não foi perdoada. Que foi perdoado, que foi lavado, que foi justificado foi o nosso espírito. Adão, ele
Ele nos separou no primeiro momento que ele desobedece, ele nos separa do convívio social, amoroso, carinhoso com o nosso Pai. Por isso que Paulo diz, Abba Pai, Paizinho querido, amoroso. E é por isso que nós chamamos de Paizinho, nosso Paizinho amoroso, nosso Paizinho carinhoso. Ele consumou, meu amado, trazendo de volta aquilo que nós não poderíamos trazer com o nosso sacrifício. O nosso sacrifício não poderia nos tornar perfeito de forma alguma e não torna ninguém perfeito. Você que faz sacrifício não vai se tornar perfeito por teus sacrifícios humanos, mas a obra de Jesus te tornou perfeito. Que você entenda, você é um ser aperfeiçoado. Então, ele disse isso, olha. Depois vendo, quer dizer que Jesus viu que tudo no parâmetro espiritual está consumado. Ele disse, para se cumprir a Escritura. Quer dizer que aquilo que era para se cumprir a Escritura, que era para cumprimento da Escritura, aquilo que os profetas haviam profetizado acerca do Jesus, estava se cumprindo ali na cruz. A salvação dos filhos, a libertação dos filhos. Né? E assim tornaria a graça consumadora em nossas vidas. Nós hoje vivemos a graça consumada, meu amado. A graça perfeita. A graça que nos ensina que o sacrifício de Jesus, de uma vez para sempre, levou toda a maldição, quebrou todo o pecado. Né? Não existe mais pecado na minha vida e na tua vida. O Senhor, Ele tomou nossos pecados. É uma incoerência você dizer que é um pecador. Você não é um pecador. Você é uma pessoa justa diante do nosso Pai. Ele não te vê como mais pecador. Ele não te vê mais como pessoa suja. Ele te vê como uma pessoa justificada. Porque ele te vê como espírito. Tá? Então ele disse, continuando a leitura, ele disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, olha, disse, quando Jesus toma o vinagre, se cumprindo a profecia, né? Ele disse, está consumado. Tetelestai, a palavra grega, que quer dizer está consumado. Acabou o sacrifício de Jesus, findou o sacrifício de Jesus, findou a obra de Jesus para te aperfeiçoar, para te justificar, para te santificar, meu amado. E ele diz, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então quer dizer que aqui o nosso único Deus soberano, revestido num corpo de carne, ele se rende para que eu e você tenha a plena salvação. Né? Eu e você, diz o apóstolo Paulo, que somos perfeitos. O apóstolo Paulo diz que somos perfeitos em Cristo Jesus, santos do nosso Pai Salvador. Então, queridos, o texto é claro, meu amado. É indiscutível acerca da obra de Jesus. Quando ele afirma o tetelestai, está consumado, que quer dizer, está concluído. A obra que era para ele fazer, ele fez completamente, meu amado. Ora, ele sendo homem como nós, né, como disse o apóstolo João, que ele era homem como nós, se revestiu num corpo de carne como nós, para tomar
em seu corpo a ofensa que estava em nosso espírito. Nosso espírito estava sujo, né? Mas ele tomou na cruz do Calvário a sujeira que estava em nosso espírito. Diz que o primeiro Adão, ele sujou-nos. E o último Adão, ele nos lavou, nos purificou para sempre. Não há condenação em ti, meu amado. Nenhuma condenação há sobre os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque você é um filho amado dele. Você é um filho amado, né? E por ser filho amado, ele conquistou isso graciosamente para você. Então ele concluiu a sua obra. Ele findou. Queridos, isto é uma coisa extraordinária. Isto é uma coisa extraordinária que o Evangelho afirma acerca de cada um de nós, né? Isso é uma coisa extraordinária que o Evangelho nos ensina. O Evangelho eterno nos diz que somos filhos amados dele, que fomos abraçados por ele. O Evangelho eterno diz que você, meu amado, não se perde. O Evangelho eterno diz que você está nas mãos dele e ninguém pode arrebatá-lo das suas mãos. O Evangelho eterno nos diz que tudo está consumado através do sacrifício de Jesus. Então, o sacrifício de Jesus consumou a obra perfeita. Observe que o apóstolo Paulo, na segunda carta de Coríntios, na carta aos Colossenses, minha querida, se você frisar algo, você pode falar, não fique, né? Você pode dizer algo, afirmar aí acerca dessa obra perfeita, maravilhosa de Jesus em nossas vidas, né? Então, nosso irmão Daniel está aqui online também. Daniel, Miguel Ângelo, forte abraço a Miguel lá no Rio de Janeiro, meu amado, né, que já também está ligado, acompanhando a nossa live. Então em Colossenses, Francisco, meu forte abraço, meu amado. Colossenses, Fernando e Andréia lá em Prazeres, né, Ana Luísa? Tá também nesse momento lá, ligadinho conosco aí na live, né? Erivaldo Miranda e Jaboatão Centro, né, também. Forte abraço a esses abençoados do nosso Pai amado. Rosana Conrado. Né? Atos, falasse muito bem. Pode lembrar dos abençoados, né? Eliette, né? Lá no Rio das Velhas, sua família, seus filhos. Edna, né? Colossenses, capítulo 2, versículo 8 em diante, diz, Colossenses, capítulo 2, versículo 8 em diante, ele diz: cuidado, que ninguém vos venha enredar, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Quer dizer, o que nós vemos hoje no mundo religioso é muito mais tradição do que o Evangelho, propriamente dito. Nós vemos mais a tradição sendo proclamada, enfatizada dentro dos locais chamados igreja. Amado, entenda, eu não estou aqui para criticar ou ofender o local onde você se reúne. Eu concordo com as reuniões. Eu vivo esta reunião. Mas igreja é você, meu amado. O templo é você. A igreja é você. Né? O local onde se reúne é um lugar físico. E esse lugar não tem poder. Porque o poder está dentro de você, diz a palavra. Se você sair daquele ambiente, aquele lugar está vazio. Deus não está lá. Deus só está porque você está. Então Paulo diz aqui eles frisam, né, a filosofia, as tradições.
os costumes. Eu poderia citar aqui uma carrada, uma infinidade de costumes e tradições que as determinadas igrejas ou denominações ditas evangélicas fazem os filhos de Deus viver subjugados sobre tradições e costumes da lei mosaica. Por exemplo, o jejum, meu amado, é um costume da lei mosaica que foi direcionado para o povo judeu. Observe que lemos o texto de João que tudo foi consumado. Ou seja, a obra perfeita foi consumada. Então, observe que milhares de filhos de Deus estão debaixo de tradição, de julgos pesados, né? Costumes religiosos, aprendidos por seus pais, por suas famílias, ou até mesmo nesses lugares ditas igreja. Mas nós, querido, pelo Espírito, viemos a compreender que não precisamos sacrificar as nossas vidas para agradar a Deus. Porque Ele se fez sacrifício no meu e no seu lugar. O sacrifício perfeito foi entregue. Não precisamos pagar preço, não precisamos fazer promessa, porque tudo isso o nosso Pai realizou na cruz do Calvário. Você está livre, meu amado. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Entenda, liberdade que Paulo fala não é libertinagem, mas uma vida de agiasmo, de devotamento, de separação do que é profano. É disso que Paulo está falando, que é a nossa liberdade. Não é para estar preso na tradição que está aqui, Paulo está falando. Olha, no capítulo 2 de Colossenses, Paulo chama a atenção daquele povo. Há mais de 2020 anos atrás, Paulo já escrevia direcionado à igreja de Colosso. Essa carta foi direcionada a um povo específico, né? A igreja de Colosso. Foi dirigida à igreja de Colosso. Foi ensinada à igreja de Colosso que ela tivesse cuidado. Cuidado com o quê? Com as filosofias, com as tradições populares existentes naquela geração. Assim, nós hoje temos tradições, temos costumes em nossa geração. Então, Paulo diz, cuidado, né, para não serem enredados conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então havia muitos rudimentos. A lei era 613 mandamentos, meu amado, que eles tinham que cumprir. Se errasse um, era sujeito à morte. Só um único homem cumpriu os 613 mandamentos. E este foi Jesus, para que eu e você esteja isento de praticar qualquer um desses rituais, qualquer um desses mandamentos que a lei ordenava. O único mandamento que está e que sobressai em nossas vidas hoje, Paulo, os apóstolos, Jesus falou, o amor. Que você ame o teu próximo como a si mesmo. Este é o mandamento que sobressai a todos os mandamentos aqui na terra. Não adianta dizer que eu tenho Cristo e não ser uma pessoa generosa, caridosa, com aqueles mais carentes, com os mais necessitados. Né? Nós devemos agir como agiu aquele bom samaritano. Você observa que no período da lei houve um assalto, né? O salteador saltou um jovem e esse homem ficou à beira do caminho, quase a morrer. Passa o sacerdote, olha de lado, vai embora. Passa o levita, vai embora. Passa o publicano, vai embora. Vem um samaritano e presta todo cuidado, todo amor. Então nós, meu amado, nós devemos agir com esse mesmo sentimento. Por quê? Porque o Espírito habita em você. Todo amor está em você.
Né? É nessas expressões que nós temos que aprender. Ora, eu falei de um dos rudimentos que continha na lei, que era o jejum. Tem batismo, tem outra cerimônia que é feita pelo mundo religioso, subir monte, vigília. Meu amado, isso não tem poder para nós hoje. Nos dias atuais, isso foi para o período específico da lei. Específico da lei, eles viveram isso, viviam através das obras humanas. Nós hoje vivemos através dessa graça maravilhosa que foi derramada em nossas vidas. Você deve confiar plenamente que não precisa de obras humanas, que não precisa de imposição de homens. Eu não preciso estender minhas mãos sobre a sua cabeça para você ser próspero, para você ser abençoado, para você ser curado. Não. O poder está em você, disse o apóstolo Paulo. Aleluia. Ele efetua em você, né? Quanto mais pedimos ou pensamos. Não dependa de um homem, meu querido. A obra foi consumada. O Senhor nos deu livre acesso. Você tem livre acesso ao Pai. Você não deve depender da minha oração. Você não deve depender da oração de outro homem. A minha oração hoje, eu digo sempre, a minha oração hoje é de agradecimento. Por entender que sou um salvo, por entender que meu nome está escrito no livro da vida, por entender que ninguém pode me arrebatar das mãos do Senhor, por entender que ali o Senhor na cruz carregou as minhas chagas, os meus pecados foram encravados ali e eu estou santificado, purificado, meu amado. Aleluia. Esta é a minha oração. Eu não estou proibido de você orar por teu irmão, não proíbo isso, que a palavra diz que devemos orar um pelos outros. Mas não seja dependente da oração do teu irmão. É isso que eu quero dizer. Que não seja dependente da oração do teu irmão. Mas dependa daquele que habita em você. Glória a Deus. Aquele que está em você. Aquele que reside em você. Aquele que mora em você. Aquele que é o único poderoso para mudar as circunstâncias, o quadro que você está vivendo nesse momento. Pode ser financeiro, pode ser familiar, pode ser de enfermidade, e ele é poderoso para mudar o quadro. Assim como mudou o quadro da minha vida há mais de 20 anos atrás. Como eu já falei em várias lives minhas. E torna a dizer, ele mudou o quadro da minha vida, meu amado. Minha amada. No versículo 9 ele diz, porquanto nele quem? Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer que naquele corpo estava toda a divindade. O Espírito Santo estava naquele corpo. O próprio Deus, numa forma humana, diante daquela nação, daquele povo que o rejeitaram. Paulo diz, olha, ele estava com vocês. A plenitude, estava ali, o único Deus encarnado, meu amado, que deixou o seu trono de glória, revestindo um corpo de carne, para fazer você hoje perfeito, abençoado com toda a sorte de bênção. Você é um abençoado. Você, meu amado, é um abençoado, porque você é um filho do Pai eterno. Versículo 10. Francisco Menezes, um forte abraço, Francisco, para você. José Alves, um forte abraço a você, meu amado. No versículo 10 ele diz, também nele, ora, veja, observa agora, veja, nele estava toda a plenitude, em quem? Jesus estava toda a plenitude, e Paulo complementa dizendo que você está aperfeiçoado. Ele diz, olha, no versículo 10, também nele, diga você mesmo, meu querido, estou aperfeiçoado. Você deve afirmar, nas suas orações você deve falar desta forma. Dessa forma que você deve falar na sua oração. Pai, eu estou aperfeiçoado graciosamente ao teu sacrifício. Eu não dependo, meu Pai, de sacrifício cerimonial, de animais, de pagar preço, não. Então ele disse aqui, ó, também nele estáis aperfeiçoados. Abba, Pai, eu estou aperfeiçoado. Eu sou aperfeiçoado. A fé que vivenciamos hoje é esta fé, meu irmão, não é aquela fé da esperança que tinham os apóstolos.
Os apóstolos viviam a fé da esperança. Nós vivemos a fé da realidade, da concretização do Cristo nas nossas vidas. Nós não vivemos a fé da esperança na salvação. Nós não esperamos mais a salvação. Nós vivemos a salvação. Nós estamos salvos. Nós não vamos ser salvos. Essa é a diferença do que viveu os apóstolos. Os apóstolos viveram a esperança de serem salvos. Até a cruz, eles não estavam salvos. Era isso que eles afirmavam. Depois da cruz, Paulo recebe a revelação da graça. Paulo, que é convidado ao terceiro céu, recebe a revelação da graça e diz: olha, tu estás salvo. Glória a Deus. Veja isso, não fuja daí não. É um pouquinho atrás no livro de Efésios. Veja que ele fala da graça. No capítulo 2 de Efésios, ele diz, olha, versículo 4 ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Quer dizer que o amor de Deus é longânimo, meu amado. No versículo 8 ele diz: porque pela graça sois... Paulo estava falando com a igreja de Éfeso, que ele era salvo pela graça. Essa graça está em nossas vidas hoje eternamente, meu amado, porque foi concretizada por Jesus na cruz do Calvário. Nós vivemos a graça consumada, a graça vivificada, a graça aperfeiçoada em nosso espírito. Paulo falava para eles, olha, porque vós sois salvos pela graça. Nós hoje afirmamos, nós temos a salvação. Porque Cristo se entregou. Cristo foi à cruz do Calvário. Alguém pode achar estranho eu afirmar dessa forma. Você que está me ouvindo pela primeira vez, pode dizer que eu estou enlouquecido. Mas é a palavra que diz, meu amado. Quando Paulo escreveu a Éfeso, Paulo falava para eles que ele era salvo pela graça. Nós hoje somos salvos, né? Totalmente por aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Esta graça está em nossas vidas. A perfeição está em nossa vida. Nós não vamos ser salvos mais, nós somos salvos. Nós vivemos a graça abençoadora, a graça aperfeiçoada. Volte para Colossenses, capítulo 2, versículo 11. Ele diz, olha, nele quem? Em Jesus, também foste o quê? Circuncidado. Circuncidado, meu amado, não é no prepúcio como na lei de Moisés, que o homem era conduzido ao altar para fazer um corte no prepúcio, uma aliança. Não. Nossa circuncisão foi no Espírito. Tu foste circuncidado no Espírito para compreender este novo pacto, esta nova dispensação, que é de melhores e superiores promessas. Eu disse ao ministro Francisco que Paulo viveu a dispensação da graça. Nós hoje vivemos a dispensação do Evangelho eterno. Nós vivemos a dispensação da eternidade, meu amado. Nós estamos na dispensação da eternidade. Você recebe isso? Você crê nisto? Que você viva a dispensação da eternidade? Paulo viveu a dispensação da graça. Nós vivemos hoje a dispensação da eternidade, porque foi consumada a graça em nossas vidas, meu amado, através do sacrifício de Jesus. Francisco Bezerra Menezes Bezerra, parece que é da minha parentela, né, minha filha? Abraço, Francisco. Então ele diz aqui no versículo 11, nele também foste circuncidado no Espírito, não por intermédio de mão. Veja que na época da lei era por intermédio de mão. As mãos era que circuncidava os filhos de Deus. Quando eles iam ao altar, o próprio Cristo passou por isso no 8º dia de nascimento, né? Jesus passou por isso. Foram entregue lá uma pombinha e ele passou por esse rudimento, por esse processo da lei mosaica de ser circuncidado. Você foi circuncidado por Jesus, no teu espírito. Ele diz mais,
mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Versículo 12. Tendo sido sepultados, quer dizer que você foi sepultado juntamente com ele no batismo. Quer dizer que o sistema religioso leva você a participar do batismo. A palavra diz que você foi sepultado com ele no batismo, na sua morte. Quer dizer que na morte de Cristo você foi batizado, meu amado. Você está batizado, você está selado. Você é uma promessa viva do Pai. Eu não preciso de participar de nenhum rudimento ensinado pelo mundo religioso, porque tudo isso Jesus fez por mim. Mas alguém pode perguntar nesse momento, mas Jesus não se batizou nas águas? Meu amado, Jesus estava no cumprimento da lei e Jesus era judeu. Por isso que ele diz que nós fomos, Paulo, quando recebe a revelação do Evangelho, ele diz que nós fomos batizados onde aqui, ele diz aqui no versículo, sepultado juntamente com ele, tendo sido sepultado juntamente com ele nos batismos, quer dizer que no seu sepultamento nós fomos batizados. Uma contraprova disso é Romanos, que eu não estou falando minhas próprias palavras para fugir disso, né? O Evangelho, a graça consumada, meu amado, nos dá entendimento disso. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Você que não está achando, vá anotando, meu amado, minha querida. Romanos capítulo 6, versículo 4 diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo. Quer dizer que sepultado com ele na morte, pelo batismo, quer dizer que a morte de Cristo é o nosso batismo, a morte de Cristo é o nosso batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Pronto. E ao entendermos que somos batizados, esse batismo é o Espírito, é o selo da promessa na nossa vida, é a nossa mente renovada, é um entendimento renovado para o conhecimento das verdades. Nós andamos em novidade de vida, não andamos mais na caducidade da letra, como outrora na prática das obras da carne, né? Em adultério e várias outras coisas que nós fazíamos no passado, meu querido. Então, ao recebermos esse batismo, ao entendermos esse batismo, que desde a cruz Cristo nos batizou, nós não entendíamos dessa forma, nós não compreendíamos dessa forma, porque éramos ensinados errado. O batismo não aconteceu na cruz do Calvário. Tá, Luiz? Não é no momento que eu fui a uma piscina, não é no momento que eu fui a um rio que eu fui batizado. O batismo dos filhos de Deus aconteceu na cruz do Calvário. Quando ele foi sepultado, diz aqui, quando ele foi sepultado, na sua morte. Quer dizer que na cruz nós fomos batizados, meu querido, minha querida. Ele diz que está consumado. Por isso que João, né, reflita aquela palavra, o tetelestai, está consumado. Continuando o texto aqui, disse: dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Versículo 5. Porque se fomos unidos com ele, quer dizer que fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quer dizer que hoje expressamos a semelhança dele, a semelhança física e a semelhança espiritual. Né? Porque ele teve um corpo de carne e foi um ser espiritual. Assim expressamos a semelhança física através do amor. E através do Espírito, meu amado, uma vida separada das coisas profanas. Como ele viveu. Ele viveu uma coisa santa, ele viveu a sua vida santa, íntegra, reta. Se deve ser nós. No versículo 6, ele diz: sabendo isso, sabendo o quê? Sabendo isto, Paulo está indicando, Paulo está ensinando algo. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Quer dizer que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Nosso velho homem foi crucificado com ele. E ele diz: para que o corpo do pecado
seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Observe que Paulo falava das obras da carne, né, no livro de Romanos, né? Obra da carne. Esse pecado, meu amado, vou te dizer, esse pecado era a lei de Moisés, que viviam o povo a praticar. O pecado, ele apontava, né? A lei de Moisés, ele apontava o pecado. Por isso que muito era apedrejado, né? Por causa da lei. Né? Então, queridos, no versículo 3, olhando um versículo anterior do quadro, ele diz, ó, ou porventura ignorais que todos nós que fomos o quê? Batizados. Quer dizer que se você ignora, eu não tenho como mudar o teu pensamento. Eu não posso mudar o seu pensamento. Se você pensa que tem que participar de um batismo, de um ritual, é a sua vontade, tá? É o seu desejo, é o local onde você se reúne, que tem esse costume, tem no seu estatuto essa diretriz de participar deste cerimonial, que é o batismo. Mas o escritor aqui, Romanos, diz que eu não ignoro o que Cristo realizou por mim na cruz do Calvário. Eu não ignoro. Então, ou porventura ignorais que todos nós, eles, né? Paulo estava falando com aquele público, Paulo falava com o público, né? Como eu hoje estou simplesmente lendo o que foi falado há mais de 2020 anos atrás. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte. Quer dizer que na morte de Jesus, ali na cruz, ele nos batizou, meu amado. Então, o que se realiza nas denominações são rudimentos da lei de Moisés. São obras da lei de Moisés. A graça consumada me afirma que na cruz eu fui batizado, que na morte de Jesus eu fui batizado. Assim você também, meu querido. Na cruz você foi batizado. Você entende isto? Nós fomos batizados. Nós não vivemos mais. Maria e José, forte abraço, né? Essa abençoada. Forte abraço aqui dos seus irmãos em Cristo. Né? Que você foi batizado na cruz, meu amado. Então nós não mudamos a palavra de Cristo. A palavra do nosso Salvador. A palavra do nosso Libertador. Então, continuando no livro de Colossenses, volte para Colossenses. No versículo 12 ele diz: tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé. Nós vivemos hoje a fé perfeita, né? Eles viviam a fé na esperança, a fé dele era uma fé de esperança de salvação, esperança da volta de Jesus. Nós vivemos a fé pura, a fé genuína, nós vivemos a fé consumada em nossas vidas, que o Cristo está em nós, que o Cristo voltou e habita em nós. Por isso que ele disse, meu amado, lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, que nós somos o quê? Abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Lugar celestial, meu amado, não é a denominação. Lugar celestial é você. Por que eu digo que é você? Porque você é o templo, você é a morada, você é o tabernáculo, você é a casa do Espírito Santo. Então você é um lugar celestial,
Aonde você estiver, você representa esse lugar celestial. Não é o local onde você se reúne que é o lugar celestial, mas o lugar celestial é você, porque é a morada, a casa do Pai. Você é a casa desse Pai maravilhoso, meu amado. Você é a casa desse Pai maravilhoso. Márcio Ferreira, meu forte abraço, meu amado. Né? Então, ele disse aqui, né, que você é a casa do Pai, como Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Versículo 3 ele diz: e a vós outros, que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Paulo falando com os colossenses, Paulo se dirigindo aos colossenses. Nós temos que entender a cultura, para quem o escritor estava escrevendo, né? Para quem o escritor estava direcionando esta carta. Né? Nós não vivíamos mais nessa prática, meu amado. Nós nascemos num projeto perfeito, consumado de Cristo. Nós não trazemos o pecado em nossa carne, porque Jesus na cruz, nós nascemos depois da cruz. Depois da cruz nós viemos sem pecado, só que isso estava apagado da nossa mente, estava deletado. E o nosso software está sendo renovado dia após dia. Por isso que Paulo disse lá em Romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o nosso software, aquele software antigo, nós temos que deletar, apagar. Tudo que era proporcionado pela lei de Moisés, nós temos que deletar e fazer com que esse software receba essas novas informações. Não podemos viver no século 2021 com o mesmo software do século 1, 2, 3. Não, meu querido. Nosso software desenvolveu para entender que somos pessoas sem pecado. Não há pecado em nossas vidas. Cristo na cruz, ele tomou todo o pecado. Ele consertou o que o Adão havia desconcertado. Ali ele consertou. Ali ele endireitou o projeto, o qual ele havia criado perfeito no jardim. Ele deu uma ordem a Adão, mas Adão desobedeceu. E ao desobedecer, trouxe consequências desastrosas, trouxe maldição. Nós hoje não somos malditos, meu amado, de forma alguma. Você é uma bênção de Deus. Você é uma bênção de Deus. É isso que você é de Deus, uma bênção. Então ele disse aqui: vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Quer dizer que Paulo estava falando lá aquele povo, há mais de 2020 anos. Paulo estava vivendo antes do ano 70. No ano 70 foi tudo consumado. Quando o templo, no ano 70, é derribado, o pacto estava em transição, a graça e a lei. Então, os sacerdotes iam ao templo, oferecia sacrifício, né, por seus pecados, levava animais, levava os seus dízimos, levava as suas ofertas para lá. Isso é outro assunto que nós iremos tratar. Mas quando o templo foi derribado, meu amado, o pacto que transitava de um com o outro foi cancelado. O pacto da lei foi derribado quando o templo vai abaixo. Assume o pacto eterno, a graça eterna, o evangelho eterno. Ali definitivamente nós vemos que os sacerdotes não mais levam animais para oferecer pelos pecados dos homens, porque o animal perfeito foi ofertado no meu e no teu lugar, 30 anos antes do templo ser desmoronado. Quando o templo veio abaixo, todo julgamento que era para acontecer em Israel, porque a escritura é uma escritura proferida para Israel. Israel é que recebeu todo julgamento que foi pronunciado na escritura, na Bíblia, para Israel, se cumpriu ali no ano 70, quando o templo vai abaixo.
Eles recebem o julgamento dele, meu amado. Nós vivemos hoje a perfeição. Você é um ser eterno hoje. Você não precisa sacrificar para ser eterno, porque você é um ser eterno, porque você já foi julgado há mais de 2000 anos atrás por Jesus Cristo. Jesus cumpriu o julgamento perfeito e a tua eternidade é eterna, meu irmão. Tu és um ser eterno. Tu estás temporariamente revestido no corpo de carne, passando um momento aqui. E eu digo a você, aproveite as maravilhas do nosso Pai que te tem feito chegar em tuas mãos. Essas maravilhas que o Pai te fez chegar em tuas mãos, aproveite, desfrute, valorize. Né? Porque isso é maravilhoso. Enquanto viver, viva as dádivas do Pai. Porque você é um ser eterno. Depois que Ele tirar teu fôlego de vida, ora, ninguém quer partir dessa vida, meu amado. Não? Ninguém quer partir, meu amado. Você quer partir? Agora não. Agora não? Agora não. Quer ver netinho ainda, né? É. Ninguém quer partir. Mas algo, meu amado, extraordinário, né? Uma força inexplicável, ora, nos arremata desse corpo para a eternidade. O pó volta para a sua origem, nosso espírito volta para a glória do Pai. Estaremos lá, louvando, celebrando ao nosso Salvador, com maior alegria, com maior satisfação. É esse o propósito dele para mim e tua vida. Ele nos amou com amor eterno. Não é um amor passageiro. Ele não te deu um passaporte de vinda só, não. Ele deu um passaporte de vinda e de volta. Por isso que ele foi à cruz, né? Para salvar você, para transformar você. Né? Então, meu querido, você, o ministro Francisco diz que morre muitos irmãos espiritualmente por falta de conhecimento. É isso aí, meu amado. Muito falta de conhecimento, né? Então, queridos, no versículo já 1 hora, meu, então vamos finalizar, perto de finalizar aqui essa nossa live nessa noite, já são 20 horas e 27 minutos aqui em Pernambuco, né? Ibura de Cima, aqui onde eu resido, Vila das Aeromoças. Né? Versículo 14 diz, tendo cancelado, ora, cancelou ou vai cancelar? Né? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Versículo 15. E despojando os principados e as potestades, quando se fala de principado e potestade, a igreja, o Espírito de Deus fica logo amedrontado, que acredita que seja demônio. Meu amado, esse principado e potestade, quando nós vamos estudar, são pessoas de autoridade, de poder. Ele despojou esse principado lá de Jerusalém. Aqueles que se intitulava como rei, como sacerdote, como braço forte, que conduzia o povo aprisionado. Eles eram principado, era detentor de poderes, que massacrava o povo, como nós vemos hoje na política, como nós vemos hoje na religião. Ditadores massacrando o povo, tirando todos os dias, desculpe, vou falar, tirando todos os dízimos do povo, usando o texto de Malaquias, que é do Velho Testamento. Eu não condeno você que dá a sua oferta para aquele local onde você se reúne, para pagar as contas e poder ali patrocinar o bem-estar daquela comunidade, a obra social naquela comunidade, estudo. Não é isso que deveria ser a igreja de Jesus fazer? Você veja que as pessoas, esses líderes religiosos, se locupletam em cima dos dízimos dos filhos de Deus, quando na verdade não existe mais templo. O templo somos nós. Vou falar sobre a casa do tesouro nesses dias. Você é a casa do tesouro, meu amado. A casa do tesouro não é mais um templo, não é mais um galpão. Alguém pode se ofender por ver-me falar dessa forma? Pode se sentir chateado, né? Porque acha que a casa do tesouro é um lugar onde congrega, quando na verdade a casa do tesouro somos nós. Meu amado, a casa do tesouro somos nós. Despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs os desprezos, triunfando deles
na cruz. Quer dizer que houve um triunfo do nosso Pai, minha filha. Nosso Pai triunfou. Nosso Pai não é um derrotado. Nosso Pai não é um velhinho de barba branca, chorando para que o filho vá a Ele. Nosso Pai não é dessa forma. Nosso Pai triunfou, é vitorioso. E nós somos vitoriosos com Ele, meu querido. Na barreira que nós não transpassemos com o nosso Pai agindo dentro de nós. Oh, você é vitorioso, meu amado. Tito, estamos caminhando para o finalzinho. Chegaremos lá, meu amado. Tito, veja o que ele diz em Tito. Este evangelho consumado, esta graça consumada. Tito capítulo 3, versículo 4, ele diz: quando, porém, se manifestou há mais de 2000 anos atrás, Paulo falando a esse povo, né, relatando a Tito, diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Ora, quer dizer que o amor de Cristo foi para com todos. Né? E ele disse: não por obra de justiça praticada por nós, mas por quê? Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Quer dizer que tu foste lavado, regenerado pelo Espírito Santo, meu amor. Não é água que te purifica, não é água que te lava, mas o Espírito que te regenerou. O sangue derramado na cruz do Calvário nos regenerou, nos santificou, nos justificou para sempre. Então, queridos, santos do Senhor, amados, a graça, meu amado, consumada, é um pacto perfeito. Não há defeito neste pacto. O pacto perfeito de Cristo em nossas vidas. Que possamos absorver o tetelestai, o estar consumado. O viver, o estar consumado. O viver nessa terra sem medo. O viver nessa terra como cabeça. O viver nessa terra desfrutando do melhor do que Deus criou para os seus filhos, meu querido. É viver dessa forma. Se está com medo de inferno, se está com medo de demônio, se está com medo do diabo, você, meu amado, foi lavado, foi regenerado com o sangue de Jesus. Veja isso em Tito, capítulo 3, versículo 3. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então você foi lavado, não foi por água, não foi por imposição de mão, mas pelo Espírito tu estás lavado, tu estás purificado, tu estás salvo, meu querido. É dessa forma que a graça consumada nos ensina, que a graça perfeita nos ensina. Ela ensina que tu és perfeito, ela ensina que tu és santo, ela ensina que tu és justo, ela ensina que tu és mais do que vencedor, meu querido. Estamos chegando ao final, finalizando nessa noite a nossa reflexão, a nossa mensagem com o título A Graça Consumada. No livro de 2 de Coríntios. 2 de Coríntios. Olha que maravilha Paulo fala. Você pode perguntar, né? Você leia Romanos capítulo 8, que Paulo vai dizer: olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 1, ele diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E muitos estão decaindo da graça, meu amado, porque não tem vivido a graça consumada, tem vivido os rudimentos da lei de Moisés. Então Paulo, na segunda carta de Coríntios, para finalizar nessa noite, que já faz 1 hora que estamos aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, ele diz: sabemos, quer dizer que você deve ter esse saber. Saiba, meu querido, desse direito teu, conquistado por Jesus. Saiba, né, que isto é um direito nosso de sabermos.
Paulo estava informando a igreja de Corinto. E essa informação está no meu entendimento, está no meu intelecto, né? O Espírito está aqui, ó, na tua mente, que é a palavra viva. Não é essas coisas de emocionalismo, meu irmão. Não é o falar em línguas, mas é o entendimento. Quando você entende e absorve a palavra de Deus. Ele disse, olha, sabemos que, Paulo falando com os amados irmãos de Corinto, que a nossa casa terrestre, qual é a casa terrestre? Esse corpo aqui, meu amado, esse corpo, olha, é a casa terrestre. Isso aqui é essa habitação terrestre. Tu estás num habitat terrestre, revestido nesse corpo. Né? Tua identidade corporal, com o nome de Edmilson, como o meu, da Luz, Francisco, Everaldo, Daniel e outros, né? Rose, Robson, graça e paz, Robson, meu amado querido, em Fortaleza, né? E ele diz, sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Ora, se essa casa se desfizer, meu amado, tu não vai ficar em vão, perambulando, como muitos falam, né? A alma perambulando, como alguns dizem que a alma fica perambulando, vai, depois volta, fica brincando, fica querendo encontrar um corpo para entrar. Não, meu querido. Eis aqui, ó, sabendo que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. E observe, ele diz, ó, casa que não foi gerado por participação de nossos pais, que não foi gerado com a união de um homem e de uma mulher, né? Nós somos gerados por uma união de um homem e uma mulher, por isso temos esse corpo, por isso que temos traços dos nossos pais. Você tem traço do seu pai, você tem traço da sua mãe, né? Mas ele diz aqui, casa não feita por mãos. Quer dizer, não casa feita por essas mãos, né? Não casa feita por essas mãos, chamada de igrejas humanas, né? Ou gerado no ventre de nossas mães. Nós somos uma casa gerada por mãos humanas, formada pela coabitação dos nossos pais. Por isso que trazemos o nosso DNA do nosso pai terreno e o nosso DNA do nosso pai espiritual, né? Por isso que nossa mente hoje é iluminada para o entendimento dessas verdades. Ele diz, casa não feita por mãos, né? Aí ele diz, eternas no céu. Quer dizer que a casa para a nossa habitação está no céu, meu amado, é eterna. Não é passageira, tua alma não vai ficar aqui perambulando, vagando, como um ditado de muitos sistemas religiosos diz, vai passar um período perambulando, vagando. Não, a tua casa está pronta, só aguardando, meu amado, essa se desfazer e tu assumir tua casa eterna. Vinde bendito do meu Pai, disse Jesus no seu ministério terreno. Então é essa forma, meu amado, que a graça consumada nos ensina a amarmos, a valorizarmos o sacrifício de Jesus. Eu valorizo o sacrifício de Jesus. Eu não faço sacrifício nenhum. Eu não me flagelo, eu não pago preço, eu não passo noite acordada. Nada disso, meu amado. Eu valorizo o sacrifício de Jesus. Eu me apego ao sacrifício de Jesus. E finalizando, né, ele disse, olha, e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Paulo falando. E às vezes nosso gemido pede ao Senhor que nos leve, né? Quantos está gemendo dizendo, eu quero ir embora, papai, que é muito mais agradável, muito melhor. Mas muitos dizem, não, aqui é prazeroso demais. Eu perguntei a minha esposa aqui, ela disse, não quero ir agora não. Agora eu quero ver meu netinho. Vai demorar um pouquinho. Então, meu querido, meu forte abraço a você que nos acompanhou nessa noite. Né? Diz a palavra de Deus que você tem uma casa não feita por mãos humanas. Não feita por mãos humanas.
Ora, você não tem pecado mais. Pecado Jesus carregou na cruz do Calvário. Ele tomou sobre si. Há mais de 2000 anos ele fez isso. Mas os líderes religiosos ensinam, diz que você tem pecado. E a palavra diz que você não tem pecado. Que você está liberto. Que nenhuma condenação há sobre você, meu amado. Minha amada, em Cristo Jesus. Então, meu forte abraço a você. E que os milagres preparados por nosso Pai, aqueles que Ele preparou de antemão, para se manifestar dia a dia em nossas vidas, você possa ver se concretizar na tua vida, sem posição de mão de homens, mas os milagres que Ele preparou para a tua vida, os benefícios, seja Ele na vida física, seja Ele na vida espiritual, seja Ele na vida amorosa, seja Ele na vida familiar, você vai ver, meu amado, sem dependência de sacrifícios humanos, mas crendo que Ele preparou as boas obras para você caminhar e contemplar toda a grandeza, toda a majestade dele na tua vida. E assim, meu amado, o Espírito da graça continue dia após dia iluminando a tua mente para o pleno entendimento, como disse o apóstolo Paulo. Não sei se eu falei, né, em Colossenses, capítulo, eu esqueci de dizer esse texto que eu ia falar que estava perfeito, esqueci, vou finalizar com ele. Foge da minha mente, mas aqui chegou novamente a mente, né, onde ele disse que no capítulo 2 de Colossenses, capítulo 2, versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Nele estáis aperfeiçoados. Neles estáis aperfeiçoados. Não é obra nenhuma que vai te aperfeiçoar. Neles estáis aperfeiçoados. Assim diz o Espírito da graça ao meu e ao teu coração. Uma noite maravilhosa, uma noite miraculosa na tua vida. Uma excelente noite. Helenilton Santo, um forte abraço, meu amado. Graça e paz a você também. Fátima, graça e paz. Robson, graça e paz. Roseane e João Bosco, graça e paz a você, meus queridos. Francisco, graça e paz. Melhor noite a você, meu amado Maria Mas Ferreira. Melhor noite a vocês, todos que acompanharam a nossa live, em nome de Jesus. Melhor noite para você, meu querido e minha querida. Assim, os milagres do Senhor, os quais Ele preparou de antemão para a minha vida e tua vida, nós possamos ver em nome de Jesus. Forte abraço a todos e nos veremos na próxima live, se Jesus permitir. Estaremos aqui, eu em minha casa, você em sua casa, reunido, abraçando esta graça maravilhosa no nome de Jesus, meu amado.